Eu sempre soube que não era a filha favorita. Não foi algo que alguém sentou comigo e explicou. Eu aprendi observando. Desde pequena, meu lugar na casa era o silêncio. Eu era a mais velha. Aqui já entendia. Aqui não precisava de tanto. Minha irmã nasceu quando eu tinha 6 anos. Lembro da movimentação na casa, das visitas, dos presentes, da minha mãe sorrindo de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Disseram que eu precisava ajudar, que agora eu era a irmã mais velha, responsável, madura. Essa palavra me acompanhou por toda a infância. Madura. Sempre madura demais para a minha idade. Enquanto minha irmã chorava e recebia colo, eu ouvia que precisava ser forte. Enquanto ela quebrava coisas, diziam que era fase. Quando eu errava, era falta de atenção, falta de cuidado, falta de gratidão. Aprendi cedo que amor vinha com condições e que o meu precisava ser merecido. Minha irmã era barulhenta, espalhafatosa, exigia atenção o tempo todo e sempre recebia. Eu era quieta, boa aluna, organizada, invisível. Na escola, eu tirava boas notas. Meus pais quase nunca iam às reuniões. Nunca havia problema comigo. E isso, para eles, parecia significar que eu não precisava de nada. Quando entrei na adolescência, comecei a entender algo que doía mais do que qualquer castigo. Eu não era negligenciada por acidente. Eu era ignorada por conveniência. Minha irmã precisava de ajuda com tudo. Eu precisava me virar. Quando fiz 18 anos, saí de casa. Sem festa. Sem despedida emocionante. Só peguei minhas coisas e fui. Minha mãe disse que eu era fria. Meu pai disse que eu estava exagerando. Nenhum dos dois perguntou como eu me sentia. Os primeiros anos foram difíceis. Trabalhei em empregos que ninguém queria. Dividi quarto. Passei frio. Passei medo. Mas havia algo diferente. O esforço era meu. O cansaço era meu. E pela primeira vez, ninguém diminuía isso. Estudei à noite. Trabalhei durante o dia. Demorei, mas me formei. Consegui um emprego bom. Depois outro melhor. E outro. Não fiquei rica da noite para o dia, mas construí algo sólido, algo meu. Anos depois, comprei minha casa. Lembro do dia em que assinei os papéis. Sentei no carro e chorei. Não de alegria simples, mas de alívio. Era pequena, nada luxuosa, mas era silenciosa, segura. Minha. Meus pais nunca demonstraram muito interesse. Disseram apenas que era o mínimo para alguém da minha idade. Minha irmã, ao contrário, reagiu com inveja mal disfarçada. Ela ainda morava com eles. Tinha passado por vários empregos. Nenhum durava. Sempre havia uma desculpa. Sempre havia alguém a quem culpar. Eu mantinha distância. Ligava em datas específicas. Visitava pouco. Era mais seguro assim. Até o dia em que minha mãe me ligou com a voz doce demais. Disse que precisava conversar, que era algo importante, algo de família. Aceitei encontrar com eles no fim de semana seguinte. Já cheguei preparada para críticas, nunca para o que viria. Sentamos à mesa da sala. A mesma de sempre. Minha irmã estava lá, com os braços cruzados, olhar irritado. Minha mãe começou dizendo que eu tinha tido sorte na vida. Meu pai disse que eu sempre fui privilegiada, que tudo deu certo para mim. Eu ouvi em silêncio. Aprendi a fazer isso bem. Então minha mãe disse que minha irmã estava passando por um momento difícil, que precisava recomeçar, que merecia uma chance. Meu pai pigarreou. Olhou para mim como se estivesse prestes a anunciar algo óbvio. Disse que eu tinha uma casa, que morava sozinha, que não precisava de tanto espaço. E então veio a frase. Disse que o mais justo seria eu passar a casa para minha irmã, porque ela precisava mais. Porque família ajuda a família. Porque, segundo eles, eu sempre fui forte o suficiente para abrir mão. Por alguns segundos, achei que tinha ouvido errado. Meu corpo travou. Meu estômago afundou. Olhei para minha irmã. Ela evitava meu olhar, mas não negou. Minha mãe completou dizendo que eu poderia me virar, que eu sempre me virei bem, que minha irmã merecia essa estabilidade. Foi ali que entendi. Mesmo depois de tudo, mesmo depois de anos, nada tinha mudado. Eu ainda era a filha que precisava ceder. E algo dentro de mim começou a quebrar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ninguém parecia constrangido além de mim. Era como se aquela ideia tivesse sido discutida antes, como se eu fosse a última a ser informada.
Perguntei se eles estavam falando sério. Minha mãe suspirou, cansada. Disse que eu sempre fazia drama, que não era dar a casa, era emprestar. Até minha irmã se estabilizar. Eu perguntei onde eu ficaria. Meu pai respondeu rápido. Disse que eu podia alugar algo menor, ou dividir apartamento, que para mim isso não seria problema. Minha irmã finalmente falou. Disse que não pediu nada, mas não recusou. Disse que estava cansada de sofrer, que eu não sabia como era difícil ser ela. Aquilo me atravessou de um jeito estranho, porque eu sabia, eu sempre soube, eu só nunca tive permissão para ser fraca. Disse que não. Simples assim. Não gritei, não chorei. Apenas disse que não iria abrir mão da minha casa. Minha mãe mudou o tom imediatamente. Disse que estava decepcionada, que nunca esperou egoísmo de mim. Meu pai disse que eu estava quebrando a família. A palavra egoísmo ficou ecoando. Ela sempre aparecia quando eu colocava um limite. Eles começaram a listar tudo que já tinham feito por mim. Comida, teto, educação básica. Como se isso fosse um favor. Como se eu estivesse em dívida. Minha irmã começou a chorar. Choro alto. Teatral. O mesmo que funcionava desde criança. Minha mãe levantou para abraçá-la. Meu pai colocou a mão em seu ombro. Eu fiquei sentada. Sozinha. Como sempre. Disseram que eu estava destruindo o futuro dela. Que se algo acontecesse, a culpa seria minha. Que eu tinha como ajudar e escolhia não fazer. Eu tentei explicar. Disse que aquela casa era fruto de anos de trabalho. Que eu não tinha outra. Que aquilo não era razoável. Meu pai cortou. Disse que justiça nem sempre era igualdade. Que quem tinha mais precisava ceder. Naquele momento, entendi que não era sobre necessidade. Era sobre hierarquia. E eu ainda ocupava o mesmo lugar de sempre. Fui embora antes de perder o controle. Minha mãe disse, da porta, que esperava que eu repensasse. Que família não abandona família? Nos dias seguintes, as mensagens começaram. Primeiro gentis, depois insistentes, depois agressivas. Minha mãe dizia que minha irmã estava entrando em depressão. Meu pai dizia que eu estava sendo cruel. Minha irmã mandava áudios longos, chorando, dizendo que sempre se sentiu menos amada do que eu. Aquilo quase me fez rir. Quase. Quando parei de responder, eles ligaram. Quando não atendi, foram até meu trabalho. Minha mãe apareceu na recepção, dizendo que precisava falar comigo urgentemente. Senti vergonha, raiva, um medo antigo voltando. Meu chefe foi educado, mas firme. Disse que aquilo não podia se repetir. Saí mais cedo naquele dia, tremendo. À noite, encontrei uma mensagem diferente. Minha mãe dizia que tinha conversado com um advogado. Disse que, como pais, tinham direitos. Que eu devia gratidão. Que eles poderiam resolver aquilo de outra forma. Meu coração acelerou. A ameaça não era mais emocional. Agora era concreta. Passei a noite em claro, pensando se eu estava errada, se eu devia ceder, se aquilo realmente fazia de mim alguém ruim. Na terapia, contei tudo. Minha terapeuta ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse algo simples. Disse que aquilo era abuso. A palavra me deu enjoo, porque abuso sempre parecia algo grande, explosivo, e aquilo era silencioso, persistente, normalizado. Ela disse que meus pais não queriam ajudar minha irmã. Queriam manter o sistema funcionando. E eu era a peça que sempre sustentou o peso. Dias depois, recebi uma notificação extrajudicial. Nada muito sólido, mas cheia de insinuações. Dever moral, responsabilidade familiar, consequências. Meu nome ali, em um documento, me fez tremer. Mas também me acordou. Percebi que se eu recuasse agora, nunca mais teria paz. Eles sempre pediriam mais. E eu sempre seria a forte, a que aguenta. Procurei um advogado. Pela primeira vez, escolhi me proteger sem pedir permissão. Quando meus pais souberam, ficaram furiosos. Disseram que eu estava levando tudo longe demais, que estava transformando a família em inimiga. Minha mãe chorou no telefone. Disse que não me reconhecia mais. Meu pai disse que eu estava envergonhando o nome deles. E pela primeira vez, isso não me paralisou. Eu comecei a entender que aquela culpa não era minha. Nunca foi. E a pressão só estava começando. Depois que o advogado entrou na história, meus pais pararam de fingir equilíbrio. Não houve recuo. Houve ataque. Minha mãe começou a ligar para parentes distantes. Tias que eu mal via. Primos com quem nunca tive intimidade.
contando versões distorcidas, dizendo que eu tinha mudado depois que ganhei dinheiro, que eu estava arrogante, que tinha abandonado a família no momento mais difícil. Mensagens começaram a chegar de pessoas que nunca participaram da minha vida. Algumas educadas, outras acusatórias. Todas com o mesmo fundo moral. Que eu devia ajudar. Que eu tinha obrigação. Que eu era a mais velha. Ser a mais velha sempre foi isso. Não privilégio. Responsabilidade sem escolha. Minha irmã entrou no jogo com força. Postagens vagas nas redes sociais. Textos longos sobre ingratidão. Sobre como algumas pessoas sobem na vida e esquecem de quem ficou para trás. Nunca dizia meu nome. Não precisava. Gente comentava. Concordava. Dizia que ela merecia mais. Eu parei de usar redes sociais. Mas não adiantou. As histórias já estavam soltas. Um dia, recebi uma mensagem de uma colega de trabalho perguntando se estava tudo bem. Disse que tinha ouvido coisas estranhas. Que meus pais tinham ido até a empresa de um conhecido dela. Falando de mim. Ali caiu a última ficha. Eles não estavam mais tentando me convencer. Estavam tentando me quebrar. Meu advogado foi claro. Disse que aquilo podia virar algo sério. Difamação, perseguição, abuso moral. Eu me senti pequena por alguns dias. O corpo reagiu como sempre reagiu. Insônia. Aperto no peito. Vontade de sumir. Mas junto com isso veio algo novo. Raiva. Uma raiva limpa. Sem culpa. Sem pedido de desculpa. Meus pais tentaram outra abordagem. Disseram que estavam dispostos a negociar. Que talvez não fosse a casa inteira. Talvez só o uso. Talvez um contrato simbólico. Algo que ajudasse a família. Era sempre assim. Quando não era firme, eles tentavam reduzir o pedido até parecer razoável. Eu disse não de novo. Na semana seguinte, veio a carta. Não uma ameaça vaga. Uma ação judicial. Eles alegavam que eu tinha prometido ajudar, que havia expectativa legítima, que eu agia com má fé, que a casa tinha sido comprada com o apoio emocional da família. Quando li aquilo, minhas mãos tremiam. Não pelo medo de perder, mas pela audácia. Eles estavam dispostos a me processar para manter o controle. Minha irmã assinava como parte interessada. Dizia que sempre viveu à minha sombra, que eu nunca precisei de ajuda porque sempre fui privilegiada. Que agora era minha vez de retribuir. Era como ler uma biografia escrita por alguém que nunca me conheceu. O processo se arrastou. Audiências, documentos, silêncios longos. Meus pais passaram a me tratar como inimiga. Não havia mais mensagens emocionais. Só comunicações frias, calculadas, como se eu fosse uma estranha. Alguns parentes se afastaram de vez. Outros observavam de longe. Poucos perguntaram como eu estava. Na terapia, comecei a entender algo cruel. Eles nunca aceitaram meu sucesso. Só toleraram enquanto ele servia ao sistema. Eu era a filha quieta, a responsável, a que não dava trabalho, mas nunca a que merecia algo só por existir. Meu sucesso não me libertou deles. Só tornou minha utilidade mais valiosa. Durante o processo, meu pai tentou me encontrar pessoalmente. Disse que queria conversar como adultos. Eu aceitei, por encerramento. Ele parecia menor, mais velho, mas a postura era a mesma. Disse que eu estava exagerando. Que aquilo tudo podia acabar se eu fosse razoável. Que minha irmã precisava mais. Que eu sempre tive tudo. Eu perguntei quando eu tive. Ele não respondeu. Disse apenas que eu sempre fui forte demais para precisar. Aquilo doeu mais do que qualquer acusação. Saí daquele encontro sabendo que não haveria reconciliação. Só encerramento. O processo avançava mal para eles. Nenhuma prova. Nenhum documento real. Só discurso. Mesmo assim, insistiam. Porque não era sobre ganhar. Era sobre me cansar. E eu quase cansei. Mas não recuei. Porque pela primeira vez, eu não estava defendendo uma casa. Eu estava defendendo o direito de não ser sacrificada de novo. O dia da audiência final chegou sem aviso emocional. Não houve aquele nervosismo explosivo que eu imaginava. Havia só um cansaço profundo. Como se meu corpo já tivesse entendido que aquilo era apenas o último ato de algo muito antigo. Meus pais chegaram juntos, sentaram lado a lado. Minha irmã sentou entre eles. Eu reparei nesse detalhe, sempre no meio, sempre protegida, mesmo adulta. Eles não me olharam. E pela primeira vez, isso não doeu. O juiz fez perguntas simples, diretas, sem drama, sem espaço para narrativas emocionais. Perguntou sobre provas da promessa.
sobre registros, sobre documentos. Não havia nada. Meu pai tentou explicar com palavras bonitas. Falou de valores familiares, de expectativas, de gratidão. O juiz interrompeu. Disse que aquilo não era objeto jurídico. Minha mãe chorou. Choro alto. Ensaiado. Aquele choro que sempre funcionou em casa. No tribunal, não funcionou. Minha irmã falou por último. Disse que sempre viveu à minha sombra, que eu tinha tudo, que ela nunca teve chance. Enquanto ela falava, algo ficou claro. Ela realmente acreditava nisso. Não era apenas manipulação. Era uma narrativa construída por anos. Repetida, reforçada, protegida. O juiz encerrou dizendo que não havia fundamento legal, que a casa era minha, que não existia obrigação alguma, que o processo estava encerrado. Foi rápido, limpo, frio. Eu não sorri, não comemorei, só respirei. Na saída, meus pais tentaram me cercar. Minha mãe disse que aquilo tudo tinha sido um exagero, que ainda dava tempo de resolver como família, que tribunal não era lugar para esse tipo de coisa. Eu ouvi sem interromper. E quando ela terminou, eu falei. Disse que aquele processo não tinha começado no fórum. Tinha começado na infância, no silêncio, na diferença, na casa fria. Ela disse que eu estava misturando as coisas. Eu disse que sempre foi tudo a mesma coisa. Meu pai tentou endurecer. Disse que eu estava sendo ingrata, que eu estava rompendo a família. Eu respondi algo que nunca tinha dito em voz alta. Disse que família não deveria exigir que alguém se sacrifique para manter a paz, que isso não era união, era controle. Minha irmã não disse nada. Me olhava como se eu tivesse traído um acordo invisível. Talvez eu tivesse, e eu estava em paz com isso. Bloqueei todos naquela mesma semana. Troquei números. Avisei apenas 2 pessoas do novo endereço. O silêncio que veio depois foi estranho. Assustador no começo. Eu esperava retaliação, esperava novas tentativas, esperava o retorno da culpa. Ela veio, mais fraca, diferente. Na terapia, comecei a chorar por coisas pequenas, pelo frio, pelos anos tentando ser invisível, pelo esforço constante de merecer amor. Entendi algo que mudou tudo. Eu nunca fui a filha forte. Eu fui a filha negligenciada que aprendeu a sobreviver sozinha. Meu sucesso não nasceu de incentivo. Nasceu da ausência. E isso não era virtude, era consequência. Passei meses reaprendendo a descansar, a não me justificar, a não explicar cada limite. A casa, que antes era só um bem, virou símbolo. Não de vitória, mas de permanência. Era o primeiro lugar que era meu. Sem barganha, sem dívida emocional. Soube depois que minha irmã continuou dependendo deles, que as brigas aumentaram, que o dinheiro nunca foi suficiente. Meus pais envelheceram rápido, sem o amortecedor que eu sempre fui. E pela primeira vez, isso não era problema meu. Hoje, quando penso na família em que cresci, não sinto ódio, sinto distância. E respeito por mim mesma por ter criado essa distância. Aprendi que amor que exige autoabandono não é amor. Que ser a mais velha não significa ser o sacrifício. Que sucesso não obriga ninguém a se oferecer como solução. Eu perdi uma família, mas ganhei algo que nunca tive. Escolha. E pela primeira vez na vida, eu escolhi ficar comigo. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.